Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre medicina e espiritualidade. Parece que essa interface, em algum momento da história, esteve muito próxima, né? Muitos males do corpo e da mente eram tidos como males também espirituais. Depois da modernidade, houve uma cisão, um litígio entre essas duas instâncias. Mas hoje a neurociência, a medicina contemporânea e os próprios estudos em espiritualidade estão fazendo uma reaproximação desses conceitos. E para conversar exatamente sobre essa interface medicina e espiritualidade, nós vamos convidar a médica, otorrinolaringologista, doutora Marisa Fontoura, para estar aqui com a gente hoje no nosso divã social e conversar sobre o assunto. Vamos tirar várias dúvidas sobre medicina e espiritualidade. Vem com a gente. Olá, estamos aqui nessa noite de quarta-feira com uma convidada muito especial, doutora Marisa Fontoura, otorrinolaringologista, pensei até que não fosse conseguir falar esse nome, e médica homeopata também. E hoje nós vamos falar sobre essa interface medicina e espiritualidade. Marisa, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, tá? É um prazer recebê-la aqui. E vamos falar sobre esse tema, que é um tema também hoje que as pessoas comentam muito, mas ainda há também muita resistência, muita falta de informação, né? E eu acho que essa conversa, esse bate-papo vai trazer um entendimento mais amplo aqui para a gente e para os nossos telespectadores. Assim espero. Marisa, mas antes eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória, até como médica, né, também. Eu sou médica formada em 79 pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Me especializei em otorrinolaringologia, que eu achei um nome maior que havia na época de especialidade, então foi esse que eu escolhi. E eu gosto muito da minha especialidade. Depois de 5 anos, eu senti necessidade de fazer alguma coisa a mais. Me interessava já por homeopatia e fiz o curso de homeopatia da Santa Casa. Me formei em homeopatia também. E não sou médica homeopata geral. Eu utilizo a homeopatia dentro das patologias otorrinolaringológicas, não é? E a minha visão homeopática do paciente, né, me ajuda muito no desenvolvimento de toda a minha área, né, do otorrino, e às vezes eu também entro um pouquinho nos outros pacientes que não são otorrinolaringológicos com homeopatia. E tenho tido um bom resultado. Mas a homeopatia é uma especialidade da medicina? É uma especialidade da medicina. E, no caso, né, o médico homeopata tem uma visão completamente diferente dos alopatas. Eu acho que tudo isso a gente pode ver como um todo, não é? Nós não devemos, eu acho que, ficar muito presos a isso, né? É uma coisa importante, né? Essa divisão de ciência, né? O que é científico? Eu acho que a gente tem que falar em partes de conhecimento e não de ciência. Então, eu acho que a homeopatia é também uma área de conhecimento muito importante que ajuda em toda a parte de médica e todo o mundo da gente. A gente consegue ver de uma maneira melhor. Então você trabalha com os dois? Trabalho com os dois e com a homeopatia. Vamos pensar assim, né? Se a gente pensar numa verminose, o que o alopata vai fazer? O alopata vai dar um albendazol, vai dar um remédio fácil que vai matar aquele bicho pronto, né? O que o homeopata pode pensar? Ele pode pensar em dar uma medicação que vai modificar o meio intestinal e que vai fazer com que aquele meio seja infeliz para aquele bichinho que está ali e o bichinho resolva ir embora. Então, num momento desses, eu prefiro usar o vermífugo, um bom remedinho que vai matar todos eles e pronto, né? Então, eu acho que a gente tem que juntar os dois conhecimentos, né? Os dois campos de conhecimento. Mas já para outros casos e outras patologias... Com certeza, a homeopatia é a melhor coisa. Essa expressão doses homeopáticas, né, que é muito usada até pelo senso comum. É porque a homeopatia ela vai trabalhar uma prevenção, um fortalecimento, uma continuidade. Explica um pouquinho para a gente da homeopatia. A homeopatia, ela utiliza
o que você pode pensar de substância a homeopatia utiliza, né? Por exemplo, ela utiliza poeira, ela utiliza barata, ela utiliza catarro, ela utiliza pus, ela utiliza sal de cozinha, ela utiliza praticamente todas as substâncias, né? Só que elas são preparadas de uma forma que elas liberam uma substância que a gente não mensura, né? Uma coisa mais energética que a gente não consegue mensurar e que talvez por aí que esteja a reticência, né? O porém da maioria dos médicos, né, em não aceitar realmente a homeopatia, porque não é comprovadamente, cientificamente, né, mensurável a quantidade de substância que tem naquela dinamização. A dinamização, então, seria assim: você pega, por exemplo, o sal de cozinha, né? Você pega o sal, você coloca uma dose pequenininha, 1 para 10, num pouquinho d'água, aí você bate, que é a dinamização. Antigamente você batia, hoje tem máquinas para isso, você bate tantas vezes quanto necessário. Aí depois aquilo você dilui aquela substância e você bate de novo, 50 vezes, 100 vezes, quantas vezes forem necessárias. Cada vez que você dinamiza essa substância, você está deixando ela mais diluída e mais energética. Então você vai agir em fases mais profundas do indivíduo como fases mais recentes. Se você quer tratar uma dor de garganta, você pode fazer com uma dinamização baixa. Você tem mais substância e menos energia. Vamos chamar de energia assim, né? Uhum. Se você quer usar, por exemplo, uma depressão, uma pessoa que perdeu um filho há 5 anos e está muito entristecida com aquilo, e daquele ponto em diante ela começou a ter vários problemas orgânicos mensuráveis, né? Então você pode fazer uma dinamização bastante maior, né? Uma dinamização grande, que você vai agir profundamente na psique dessa paciente, né? Você vai agir naquela depressão, você vai agir naquela parte dela e você vai conseguir que ela levante. É fantástico a homeopatia, é muito bonito. E a homeopatia, ela talvez te dê, né, acho que você falou um pouco disso, né, a mudança até paradigmática para um médico, né? E a gente sabe que as formações em medicina, elas são muito tradicionalistas, muito organicistas. Exatamente. Né? Eu diria até, de uma certa forma, doutrinárias. Uhum. Né? A medicina, ela tem um corporativismo muito doutrinário próprio, né? Que eu acho que, por um lado, conserva algumas tradições e até algumas práticas dentro de um campo seguro, científico, mas, por outro lado, também restringe muito, talvez, uma ampliação de conhecimento, como, por exemplo, uma interface com a homeopatia ou com, né, algumas outras áreas que veem o ser humano numa perspectiva mais integral. Né? Então, assim, você, como médica, né, porque eu percebi que você tem uma formação, né, mais holística, mas tem também a formação mais organicista. Como é que você consegue, né, articular essas duas visões? É possível? Você se considera uma médica mais holística ou mais organicista? Mais holística. Embora a especialidade que eu tenha escolhido para mim, né, e eu gosto muito da minha especialidade, não foi só porque o nome é maior de todos, né, mas é uma especialidade cirúrgica, que não tem nada a ver com homeopatia, né? E realmente a gente observa que algumas vezes a homeopatia tira o paciente de uma possível cirurgia de garganta tratando as amidalites de repetição sem problema nenhum. Então, realmente são visões que se complementam muito e para mim foi muito importante, né? Para o meu trabalho no dia a dia, para o meu consultório, eu acho que a formação de homeopatia é muito importante. Nossa, isso é realmente fantástico, né? Inclusive, quando a gente pensa no nosso tema, que é essa interface da medicina com a espiritualidade, né? Eu acho que ainda né, se a gente pegar lá atrás, talvez a medicina e a espiritualidade há séculos ou milênios atrás já tenha andado até de mãos dadas, né? Já tenha interfaceado, dialogado muito mais, né? Depois do modernismo houve uma certa cisão aí, né? Um certo litígio entre a medicina e a espiritualidade. E hoje, talvez, a própria medicina, a física quântica, a mecânica quântica, os novos conhecimentos,
a neurociência, estejam trazendo o debate à tona, né, novamente. Como é que você vê essa relação de medicina e espiritualidade? Eu acho que hoje em dia, eu acredito que nós estejamos num passo à frente, né? Assim, a nível de... Se a gente pensar há 10, 15 anos atrás, não se falava em estudar espiritualidade numa faculdade de medicina. E hoje em dia, a medicina, espiritualidade e saúde faz parte, é uma cadeira que faz parte de várias faculdades, com grade de várias faculdades de medicina. O Brasil é o quinto, ou se não é o quinto, é o quarto, ou por aí, né, país no mundo que estuda espiritualidade e saúde. Então, nós, nesse ponto, não estamos muito para trás. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Existem cursos em São Paulo sobre espiritualidade e saúde, dados pela PUC, pela USP. A USP tem serviço de espiritualidade dentro do hospital da USP, importante há muitos anos, desde 94, 95, por aí. Então, são passos, eu acho que muito importantes, que na época que eu me formei, nem se imaginava falar uma coisa dessas. E aí, falando de patologia, Marisa, quando a gente pensa sobre a origem das doenças, né? E aí a gente pega as classificações internacionais, né? Todos a literatura de etiologia, nosologia, né? Das doenças físicas e mentais, né? Quando a gente pega as doenças físicas, né, tudo nos parece muito mensurável, muito palpável, né? Você tem determinações, experimentos muito cientificamente trabalhados, né, e provados. Quando você passa para as patologias mentais, a subjetividade, né, que é a minha área, você já tem, né, uma complexidade, uma abstração que transforma esse objeto de estudo científico, né, num objeto já com algumas especificidades, algumas diferenças. E quando você fala de espiritualidade, então aí você amplia, né, o leque de discussões, você trabalha com uma percepção talvez de outros universos, outros paralelismos, outras energias, né? Você acha que a origem das doenças, elas estão para além do físico e do mental? Como é que você vê isso? Eu acredito que grande parte das doenças, a gente não pode dizer todas, mas quase todas, elas começam no espiritual, né? Começam realmente no espiritual, e a gente, quando vai fazer um diagnóstico, é importante que a gente tenha em mente isso. E são alguns médicos que acreditam nisso e outros médicos não aceitam isso, né? Então, eu acho que é importante a gente ter consciência da necessidade de nós vermos o ser humano como um ser espiritual que está numa experiência humana e não um ser humano que está numa experiência espiritual, né? Porque realmente a gente tem que ter isso em mente. Se a gente não tiver isso em mente, nós vamos falhar muitas vezes como médicos, vamos falhar como psicólogos, vamos falhar como fisioterapeutas, como que quer que seja, porque nós temos que enxergar o ser humano de uma forma diferente e que a gente às vezes não consegue enxergar ainda. E como explicar, né, assim, essa origem para além da materialidade? Pois é, né? É importante, eu acho que importantíssimo, a gente diferenciar religião de espiritualidade, né? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. O meu pai era um ateu que ele fazia acupuntura em planta, ele conversava com minhoquinha, então eu acho que ele tinha um grau de espiritualidade grande, né? Em contrapartida, tem pessoas religiosas que são muito mais materialistas do que qualquer ser que consiga vislumbrar um pouquinho além do seu próprio nariz. Eu acho que nós temos que, voltando àquela conversa anterior que nós estávamos falando sobre conhecimento, nós temos que ampliar o nosso leque de conhecimento e não pensar em ciência, no caso medicina,
e espiritualidade ser uma coisa separada, né? Eu acho que nós temos que mudar um pouco não, completamente esse paradigma, né, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, tudo faz parte do maior, de um todo, né? A gente tem que ver o ser humano holisticamente. Nós temos que enxergar as pessoas como um ser espiritual e não como um corpo, simplesmente uma matéria, né? Matéria é uma coisa e espírito é outra coisa, mas nós temos isso integrado em nós e nós temos que aceitar essa situação e nos tratarmos e nos vermos assim. Então, quando você pensa, por exemplo, aí no aspecto terapêutico mesmo, né? Você acredita então que a fé, né, a crença, até a religiosidade no sentido do sentimento, né, de um sentimento, de uma vivência humana, essas experiências, elas vão ter um impacto de cura ou de melhora de quadros, né, de uma evolução positiva, com certeza, por exemplo, da doença. Você acredita com realmente certeza nisso? Acredito certamente nisso. Acho que isso é importantíssimo para a pessoa. Eu tenho experiências assim que não especificamente com espiritualidade, escrito assim, espiritualidade, né? Mas quando eu era recém-formada, começando o meu trabalho, eu estava acompanhando 2 pacientes com câncer de laringe, um paciente, todos 2 bastante graves, né? Mas um paciente jovem, diagnosticado há pouco tempo, todos os 2 eram inoperáveis, um jovem diagnosticado há pouco tempo, e que ele se entregou, ele se largou, ele não queria saber de nada, ele achava que estava morrendo e fim. E ele realmente morreu e fim, rapidamente. Em contrapartida, tinha um senhor já de 75 anos, que estava com um câncer muito mais avançado do que aquele jovem, e que ele era cercado pela família, ele vivia conversando, ele irradiava alegria, ele tinha uma postura diante da vida muito mais espiritualizada do que o rapaz, e ele viveu muito, muito mais tempo do que o rapaz. E assim nós vemos na sua vivência, né, e na minha vivência também, nós vemos muitas pessoas, muitos pacientes que conseguem até mesmo ficarem curados, né, através de uma experiência espiritual, de uma crença, de uma fé, né, de uma entrega, né, a uma religião. E eu acho que são importantíssimos. Nas minhas pesquisas em neurociências, né, eu tenho tido contato, né, com várias pesquisas mesmo científicas, né, que apontam exatamente para uma influência, um poder muito grande de intervenção positiva, né, da religiosidade, da fé, da crença em processos patológicos, né? Então, são várias pesquisas, né? Mas como é que isso é possível, Marisa? Né? A gente sempre tem uma tendência muito cartesiana, né? Muito materialista, né? Muito dicotomizada do ser humano, da própria ciência, né? Porque eu acredito que talvez a própria ciência ela tenha um desdobramento que talvez seja para além da ciência em si, né? da fórmula em si. Né? Isso que permite a ciência acontecer. Né? A própria permissão de evolução da ciência, ela nos remete um pouco isso. Então, como é que é possível, assim, na sua visão? Eu sou espírita, né? E eu acredito que nós somos amparados no mundo pelo mundo espiritual, né? E nós temos também que mostrar o nosso lado, que estamos de acordo com eles, estamos acreditando nas coisas que eles fazem do outro lado, nos auxiliando. E temos que dar nossa parte também, nosso quinhão de trabalho nessa parte também. Eu já tive bastante vezes no trabalho diário a informação que vem do outro lado, que eu falo assim, não, isso aí, por que eu pedi isso? Por que eu pedi esse exame? Mas esse exame não era para ser pedido, por que eu pedi esse exame? É alguma coisa que me fala no momento, uma intuição, me vem como uma forma de intuição, eu não tenho evidência, eu não tenho
psicografia, nada, não vejo espírito nenhum, não vejo nada, mas eu tenho uma intuição que aquele momento é para fazer aquele tipo de procedimento, aquele momento é para fazer isso, e eu sou muito amparada por eles. E assim como eu sou amparada por eles, eu acredito que todos os pacientes que se prestem a isso poderão ser, em algum momento, amparados também, mesmo que seja para minimizar o sofrimento deles. Um paciente se apresenta ali com alguma patologia, né? Como é que se faz essa diferença, né? É possível fazer essa diferenciação, essa pesquisa entre a patologia de origem física ou de origem mental e a patologia de origem espiritual? Essa didática é possível? É muito difícil, né, Alain? Isso é uma coisa, cada vez a gente está conseguindo chegar mais perto disso, mas é muito difícil. A gente sabendo que nós sabendo, né, que nós somos seres espirituais e que isso pode ter relação com um processo espiritual, já fica mais fácil. Mas são poucos os médicos que pensam assim. E até alguns pacientes não pensam. Não pensam. Né? Os próprios pacientes, às vezes, fica muito difícil você introduzir esse tema. Geralmente, quando eu suspeito de alguma coisa, eu pergunto se tem religião, se vai à igreja, se acredita no anjo da guarda, se tem algum santo de devoção, se gosta de conversar com eles. Às vezes, a pessoa, quando já tem uma aberturazinha, dá para a gente entrar na abertura e conversar a respeito. Por que você não trabalha mais na sua igreja? Procura, tem um orfanato para ajudar, procura um asilo para ajudar. Isso é uma maneira da pessoa crescer espiritualmente. E crescendo espiritualmente, naturalmente, melhoram as dores do físico, que tem relação com o espiritual também. Então, a maior parte dos meus pacientes que dão abertura a isso e seguem os meus conselhos, né, eles melhoram. Eles melhoram, voltam numa consulta já melhores, se sentindo melhor. E é uma coisa engraçada, né? Eu, otorrinolaringologista, tem muito paciente que fala assim, a senhora é minha terapeuta, a senhora é minha terapeuta. Mas é engraçado mesmo, eu vejo como tem resultado isso. E como muitos pacientes conversam comigo e falam assim, eu gosto de ir na senhora, que a senhora conversa com a gente, a senhora fala com a gente, a senhora escuta a gente. E eu acho que cada dia mais estão escutando menos. Né? Os meus colegas, alguns colegas, não são todos, mas alguns colegas têm dificuldade de escutar o paciente. Né? Tem dificuldade, não vou dizer que seja porque mercantilização da medicina e tudo isso existe. Mas a gente eu conseguia fazer esse mesmo tipo de tratamento no SUS. Quando eu trabalhava no ambulatório, no SUS, eu fazia esse mesmo tipo de approach, né? Eu conseguia conversar com eles da mesma forma, usando uma outra linguagem, mas eu conseguia conversar e funciona direitinho. Mas parece assim que está se tornando mais raro mesmo, né? Essa escuta mais ativa, sensível, né? Ao outro, né? Em especial na relação profissional-paciente, né? O exercício clínico, né, Marisa? Parece que ele está mais resfriado, mais distanciado, né? Você tinha aquele clínico antigo, né, que tocava no paciente, que sentia o pulsar do paciente, né, o sangue, a temperatura, que conhecia o corpo do paciente, que fazia primeiro um exame mesmo de contato, né? E ali, talvez até numa perspectiva de uma leitura mais dessa interface medicina e espiritualidade, e também olhando para a parte psíquica, né, do sujeito, essa relação clínica, ela talvez pudesse potencializar muito, e pode potencializar muito, até a própria construção diagnóstica. Com certeza. Né, do paciente. Então, talvez essa visão multidimensional do sujeito, né, num aspecto mais social, cultural, afetivo, né, emocional, psíquico, físico, orgânico, biológico, fisiológico e espiritual. Talvez essa visão amplificada ela traga
a perspectiva de uma clínica diferenciada, uma clínica mais potente. Você vê assim? Vejo, com certeza. Eu acho que a aproximação, né, da espiritualidade dentro de um diagnóstico, dentro do conceito de saúde, vai com certeza melhorar para todo mundo, para os médicos, para os pacientes, para as famílias dos pacientes, para a humanidade de forma geral, né? De maneira geral. Eu acho que é uma visão muito mais ampla, né? Holística, como a gente estava conversando. Claro. Mas assim, há um preconceito ainda, né? Com certeza, muito forte. Né? Eu lembro muito quando forte. eu comecei a trabalhar com psicologia hospitalar e eu tive uma resistência muito grande dos médicos, por exemplo, a construção de um diagnóstico diferencial. Né? Quando você tinha ali alterações psíquicas e que por vezes eram de base psicogênica e por vezes eram de base orgânica. E às vezes a diferença desse diagnóstico, desse motivacional, né? Dessa origem, faz uma diferença brutal na terapêutica, né? na própria, no tratamento medicamentoso, enfim. Mas havia uma resistência muito grande, né? Dialogar com o psicólogo ainda era visto e ainda é visto em muitos sentidos como a pessoa que vai bater o papo, né? E tal. Eu imagino então nessa questão dessa interface medicina e espiritualidade. Você sente esse preconceito? Você vislumbra isso assim como um dificultador? Com certeza é um dificultador, mas eu acredito que cada vez mais isso está ficando mais leve para todo mundo, né? É muito difícil ainda, tem muita resistência de todos, como eu tenho na homeopatia. Sim. Tem pessoas que falam, não vou tomar isso aí, essa é bolinha de açúcar, né? E não toma, ou então toma e fica impressionado, puxa, não é que funciona, né? Então eu acredito que aos poucos, assim como a homeopatia ganha terreno também, cada dia mais, também a espiritualidade também ganha terreno cada vez mais, né? É difícil, sempre teve essa diferença, né? Porque a diferença não é só a parte médica, vamos dizer científica, como gostam de chamar, né? A parte científica com a parte espiritual, né? As religiões também não aceitam um diálogo, então parece que a conversa é de surdo, que não vale libras, né? A conversa de surdos, que a medicina fala uma coisa e a religião não escuta, a religião fala uma coisa, a medicina não escuta. Então, nós temos que pensar numa coisa mais ampla, né? Que todos possam escutar, todos possam se escutar e talvez se entenderem. Porque vai ser bom para todo mundo. Não vai ser uma coisa boa só para a medicina ou só para o paciente, vai ser bom para todo mundo. É porque eu fico pensando até que ponto, né, quando a gente pensa em poder econômico, né, isso mexe um pouco, né, porque a fé e a crença, elas são gratuitas, né, elas não precisam de uma aparelhagem muito sofisticada, né? Exatamente. Então isso também simplifica muito e traz até uma certa acessibilidade, né, a um público maior. E a gente sabe que a medicina, a farmacologia, né, a indústria de maquinária, a indústria tecnológica em medicina, elas estão muito vinculadas a uma estrutura, uma engrenagem financeira. Né? Você acha que esse mercantilismo da indústria médica, ele é um dificultador ou um opositor a essa dialética de medicina e espiritualidade? Isso eu não acho, não. Eu acredito que não seja por aí, né? Seria mais talvez pela pouco tempo que o paciente tem com o médico, o pouco contato, como a gente estava falando, talvez por aí. Mas nem isso, eu acho que todos nós podemos fazer um pouquinho mais com um pouquinho de tempo que a gente tem com o paciente, né? Eu acho que não é por aí, não. Eu acho que essa parte não... Eu vi uma reportagem recente da ozonioterapia, não é isso? E alguns médicos utilizando a ozonioterapia e tal. E agora o conselho, depois dessas reportagens, o Conselho de Medicina proibiu a cobrança, não a prática, mas a cobrança pelo uso da ozonioterapia. Quer dizer,
não proibiu a prática, mas proibiu a cobrança. Quer dizer, há uma questão também uma maneira financeira de cercear que de alguma forma incide aí sobre essa dialética com outras práticas para além da medicina, né? Uhum. É uma reflexão que eu acho que Com certeza. a gente precisa fazer, né? E aí pensando especificamente na questão das patologias, então, né? Quando a gente pega algumas pesquisas atuais que mostram que quadros patológicos tiveram melhoras a partir da fé, da crença, do próprio exercício de uma espiritualidade, de uma religiosidade. A que você atribui isso, assim? Eu atribuo principalmente a mudança de sintonia da pessoa, né? Você quando entra num banco e está aquele tumulto, todo mundo reclamando, numa fila de banco, todo mundo ruim, você sai dali mal. Quando você entra num ambiente agradável, que você se sente amparado, vamos dizer, uma pessoa doente vai procurar uma igreja. Ela tem uma religiosidade, ela tem uma fé, ela crê numa igreja e vai procurar aquela igreja. Ela é amparada por pessoas naquela igreja fisicamente. Ela pode conversar a respeito da doença dela, ela pode trazer à tona os medos, ela é amparada também. Ao mesmo tempo, espiritualmente, ela já mudou de sintonia. Ela saiu daquela pessoa revoltada, aquela pessoa que estava triste, entristecida, e já está já está entrando numa outra sintonia energética, né? Já está com outro tipo de energia pulsando ali. Ao mesmo tempo, a pessoa que segue uma religião, segue uma religião mesmo, vamos dizer assim, ela às vezes ela não bebe, ela não fuma, ela tem hábitos mais regrados, ela não vai muito a farra, não é? Então isso também traz a ela uma maneira de ser mais saudável, se alimenta melhor e assim ela também melhora fisicamente por outros métodos. Eu acredito que tudo isso junto vai trazer a melhora da pessoa. A pessoa se tem fé no anjo da guarda, em Nossa Senhora, em quem quer que seja, se acredita naquilo e com aquela fidelidade, com aquela crença mesmo grande, ela modifica a sintonia e ela consegue melhorar. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas, conjunto. né? Porque a gente vê posições radicais também. Exatamente. Né? Não, e é importante a gente pensar que a gente pode conversar a respeito, né? Todos nós vamos morrer, né? Não tem isso da gente não morrer. Certeza a matéria vai morrer. Todos, né? A matéria vai morrer. A maneira que nós vamos morrer, que nós podemos morrer, a aceitação, o amparo que nós vamos ter nesses momentos difíceis, também depende da gente. Né? Depende da nossa postura diante da vida. O que nós vamos levar para após a vida, para depois da vida, né? Naquele momento de transição e para o depois da vida também. É aquilo que a gente vive durante a nossa vida aqui. Esse cuidado, né, do ser humano nas suas várias dimensões, o cuidado com a parte física, com a alimentação, né, com a preservação dos seus equilíbrios, com a parte psíquica, emocional, afetiva, social, relacional, e também o cuidado com a parte espiritual. Quer dizer, esse é o conjunto de coisas que você acha que talvez seja não uma receita, mas um caminho para uma vida mais saudável. Então. Com certeza, é esse o caminho. Né? Não é pensar só, eu tenho que ser rico, né? Eu tenho que ser bom na minha profissão, eu vou ser conhecido, eu vou ter sucesso profissional, eu vou estudar muito. Não, tem que pensar na parte espiritual também. Nós não somos só corpo, né? Nós somos espírito também, nós somos também um ser espiritual e nós temos que pensar nisso. A matéria vai morrer, nós vamos continuar. Então, muitas doenças a gente pode entender que venham desse desequilíbrio ou talvez até dessa negligência
com esse cuidado, com esse Também, equilíbrio. também. Lutar para ter para ter uma vida mais equilibrada, né, no sentido de um repensar de excessos, né, de um cuidado mais integral. Então, é um remédio, vamos dizer. É um assim. remédio. Eu acredito que a espiritualidade seja uma parte que está sendo muito pouco vista por todo mundo, né? A maioria das pessoas não leva muita fé, né? Não leva muito a sério a espiritualidade. E vai sentir um choque quando ficar doente, vai sentir um choque quando tiver perdido um ser, né, da família querido. Então, aí, nesse momento, ele se volta para a espiritualidade. E nós devemos nos prevenir e não esperar que aconteça uma coisa muito triste na vida da gente ou muito dramática para nós nos voltarmos à espiritualidade. E aí eu fico vendo hoje, né, a quantidade de pesquisas, por exemplo, no âmbito da física quântica, da mecânica quântica, né, que mostram outros formatos de energia, né, outros universos paralelos, outras formas de onda, de comunicação. Você acha que a ciência pode avançar, então, para uma aceitação ou para uma compreensão maior desses outros universos, inclusive o espiritual? Eu acredito que o bóson de Higgs vai ser sempre matéria. Subatômico, atômico, e depois do bóson de Higgs vão vir outros e outros e outras partículas. Nós pensarmos a respeito de espiritualidade com matéria, não. É matéria ou é espiritual? O que é preciso, que é importantíssimo, são as pessoas pensarem no todo, no espiritual e material, e não num ou no outro. Né? O que é matéria vai continuar sendo matéria e vai morrer como matéria. O que é espiritual vai continuar sendo espiritual e vai continuar como espiritual. Então, eu acho que isso é o principal e que tem que ser visto e que tem que ser tratado como realmente é. Não adianta a gente pensar só no corpo físico, que ele vai embora um dia. Né? A gente dá a dimensão do corpo físico, uma dimensão espiritual a esse corpo físico, de maneira que a gente possa até, quando ele for embora, a gente ir de uma maneira mais tranquila. Não é? A gente ir mais feliz. Mais leve, mais feliz, né? Não é? Agora, então, assim, o mais importante não é o conhecimento, né, sobre aquilo, né, o desvelamento, né, desses outros universos, assim, na sua visão não médica até, né, porque a ciência, ela persegue muito explicações, né, Marisa? Exatamente. A gente vê que a ciência o tempo todo ela quer explicar por que 2 mais 2 é 4, qual é a composição daquilo ali, né, ela tem eu diria uma compulsão, uma fome, né, científica, uma fome de desvelamentos, né? Mas talvez o próprio Sócrates já tenha nos dado uma lição lá atrás, né? Exatamente. Porque quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? Porque mais questões vão suscitar. Exato. Né? O próprio universo em expansão, quer dizer, você pode pesquisar aí a várias galáxias e tal, e, né, aquilo não nos parece muito palpável, né? A gente não está muito nesse plano, né? Essa apreensão total do conhecimento. Então, talvez seja muito mais precioso ao ser humano dar atenção à dimensão espiritual do que tentar conhecê-la, né? Com certeza. Einstein já falava, né? Deus não joga dados. Né? Não joga dados. E nós temos que pensar também, né, nisso, que nós estamos aqui, né? Nós não somos daqui, ou nós somos daqui por um tempo e nós vamos embora daqui. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que é só ganhar dinheiro, é só trabalhar, é só cuidar do filho, é só cuidar do pai? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, e eu acho que isso é importante para o paciente saber também, para o paciente se encontrar. Né? E quando o paciente procura o lado espiritual, ele já está meio caminho andado.
né? Porque ele já está encaminhado, ele já pode, pelo menos, ter um conforto que ele não consegue cartesianamente, né? Ele não consegue de uma forma cartesiana, ele não consegue dessa forma. Então, ainda voltando lá para a Grécia, né, para Delfos, conhece a ti mesmo, é o mais importante de tudo. Nós temos que nos conhecer. E nos conhecer como um todo, não é como um pedaço de carne. Né? Nós temos que nos conhecer com todas as dimensões que nós temos aqui dentro da gente. Isso é ótimo. A gente teve agora uma coisa que eu acho que foi também uma evolução, uma coisa muito positiva, né? Que foi o SUS incluiu nos procedimentos terapêuticos várias novas práticas, né? A energização pelas mãos, né? Que é o passe, né? O pessoal né? chama de passe. A cromoterapia, a terapia floral, a própria acupuntura já tinha sido incluída, enfim. Quer dizer, várias outras práticas, aromoterapia, né? Que eu acho que podem efetivamente agregar. Muitas dessas práticas, né, dessas técnicas, são baratas, né? São muito acessíveis. Muito acessíveis. O que você acha dessa inclusão? Eu acho ótimo. Eu acho que tudo é válido, né? Essa parte toda vai ajudar yoga também, né? Yoga, eles também fazem, meditação. Tudo isso vai ajudar muito. Ajuda muito tanto os pacientes como os cuidadores, né? Os trabalhos que eles fazem lá em São Paulo, principalmente, eles usam tudo isso, né? Usam yoga, usam meditação para os pacientes e para os cuidadores também. Então, são atitudes bastante válidas. Eu acho que um pouquinho, o SUS está abrindo um pouquinho o caminho, né? Está alargando um pouquinho os horizontes para todo mundo. Isso é muito bom. Que bom. Marisa, infelizmente estamos chegando ao final da entrevista, né? Realmente foi um bate-papo bastante reflexivo, né, para a gente. Mas eu queria que você, antes da gente encerrar, falasse para os nossos telespectadores, para os pacientes, né, para as pessoas de uma forma geral, um recado aí sobre medicina e espiritualidade, né? O que você diria a esses pacientes? Eu acho que o principal para os pacientes seria se conhecer. Conheça-se. Pensa um pouquinho, se conheça, se olhe para dentro, não olhe para fora. Isso é o mais importante. Daí todo o resto é mais fácil. Então, com isso, a saúde, o equilíbrio é uma consequência. É consequência, com certeza. Isso aí. Então, hoje aqui falando com a doutora Marisa Fontoura sobre medicina e espiritualidade, né? Na realidade, o nosso papo hoje aqui foi sobre o ser humano. Uma grande lição sobre o ser humano, esse ser humano profundo, multidimensional, né? Que tem a sua parte afetiva, a sua parte espiritual, a sua parte física e, sobretudo, a sua parte humana, que é a parte que vai englobar todas essas outras dimensões. Então, como disse a doutora, olhe para dentro de si, que ali você vai achar esse ser humano. A chave e as respostas estão exatamente aí. Um abraço, até quarta-feira que vem aqui no nosso Divã Social, no Canal 10. Canal 10, com você, em qualquer lugar, a todo instante.